O meu foi uma bênção. Eu estou aqui todo ardido, né? Que eu fui para a praia, né? E foi uma bênção. Passei com a minha família. Pedi vocês assim para falar baixo, ou então não falar, para nos ajudar. E eu dessa semana, né? Desse feriadão, né? Onde o mundo comemora uma festa chamada Carnaval. E Deus começou a trabalhar no meu coração sobre se a gente é exclusivo dele, ou se a gente não é tão exclusivo assim, se a gente é só exclusivo porque está dentro do ambiente, ou se fora desse ambiente a gente já não é tão exclusivo assim. Então Deus me deu uma palavra lá em 1 Pedro 2, versículo 9, e onde Pedro ele começa a declarar que somos um povo separado. Pedro ele começa a declarar para mim e para você que você não é qualquer pessoa. Fala para a pessoa que está do seu lado, você não é qualquer pessoa não. Amém? E eu quero que você leia com atenção nessa versão que eu estou lendo aqui agora, 1 Pedro 2, versículo 9. 1 Pedro 2, versículo 9. 1 Pedro 2, 9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém ou não amém? Vocês estão entendendo o que vocês estão lendo? Pedro ele fala dentro desse contexto que nós fomos chamados como sacerdotes, como uma nação santa, como povo adquirido, para anunciar, para declarar, para não simplesmente declarar, mas para viver a palavra de Deus. E nesse tempo tão difícil, né? Ser esse povo exclusivo significa ter um contrato. Porque quando você é exclusivo, você tem um contrato com alguma coisa. Por exemplo, aqui, nesse ambiente, pode ter alguém que é exclusivo. Trabalha, por exemplo, numa empresa que requer dele uma exclusividade. E ele não pode, por exemplo, fazer outra coisa a não ser aquela que está no contrato dela. E a gente vai entender um pouco disso. Por exemplo, jogadores de futebol. Jogador de futebol que é patrocinado por uma determinada empresa, ele anda com a chuteira, ou melhor, ele joga a bola com a chuteira daquela empresa, ele anda na rua quando é fotografado com o tênis daquela empresa, ele não bota outra marca. Por quê? Porque ele é exclusivo. Você está entendendo ou não? E nós precisamos entender que nós também temos uma exclusividade com Ele. Não importa onde estamos, não importa a fase da vida que vivemos, não importa o que fazemos hoje, mas nós temos que ter a convicção que nós não somos qualquer pessoa, nós não se relacionamos com qualquer pessoa, porque nós somos exclusivos. Fala assim, está entendendo aí? Vai piorar, mas depois melhora. Amém? Depois melhora. Então, ser exclusivo significa que você tem um contrato. E eu quero te dizer uma coisa. Fala para a pessoa que está ao seu lado: você não é qualquer pessoa, você foi comprado. Fala assim: você foi comprado. Você foi comprado por um alto preço. Amém ou não amém? 1 Pedro também, capítulo 1, versículo 18, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que fostes comprados. Olha para mim, você foi comprado. E nessa compra, a única coisa que ele determina é que você seja exclusivo. E eu quero que você entenda o seguinte:
Aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então Deus está dizendo para mim e para você, que a partir do momento que você é comprado, as coisas velhas ficam para trás, os pecados de estimação ficam para trás. Deus está chamando você para viver uma vida em santidade, uma vida separada, uma vida exclusiva. Olha, eu vou embora se vocês não fizerem aleluia aí, pelo amor de Jesus Cristo. Eu estou animado, irmão, não preguei domingo, vocês agora que aguente. Então eu quero que vocês entendam isso. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias que nós nos corrompemos tão fáceis, com facilidade. Nós deixamos nos levar com tanta facilidade por coisas vãs, irmãos, por coisas que são corruptíveis. E Paulo e Pedro está dizendo aqui: sabemos que Ele nos resgatou, não foi com coisas corruptíveis, com coisas que vai passar. Ele comprou vocês com preço de sangue, então vocês precisam valorizar isso. Outros acham que Jesus fez mais do que a obrigação dele. Não, Ele se entregou, não foi por obrigação, foi voluntário. A entrega de Jesus por mim e por você foi porque Ele nos amou primeiro. Jesus, Ele nos amou primeiro, por isso que Ele se entregou no seu lugar e no meu lugar. Nós precisamos entender que a manifestação desse amor, dessa referência, é você desenvolver e você começar a frutificar aquilo que Deus espera de você. O que Deus espera de você, filhos, filhas? Pergunta: o que Deus espera de nós? Quando lemos esse texto, nós entendemos que existe uma geração que o Senhor separou. Existe uma geração, e eu estou falando que em cada era Deus levanta pessoas, e a gente entende isso desde quando o mundo é mundo. Deus começa a levantar pessoas. No momento que o reino precisava de alguém para ir um pouco mais além, Deus levanta Paulo para ir mais além. Por quê? Porque o evangelho estava muito preso dentro daquele contexto judaico. E o evangelho, através de Jesus, era para chegar em mim e você, os gentios, aqueles que foram verdadeiramente enxertados na videira que é Ele. E Ele diz assim: eu vim para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós temos a convicção que Deus levanta pessoas em gerações diferentes, em tempos diferentes. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus tem levantado você nesse tempo. E o que você tem feito com esse chamado, com essa oportunidade de fluir, de exercer o chamado, de exercer o que Deus colocou em você? E você precisa ter essa responsabilidade. Eu não quero que você saia daqui não entendendo essa palavra. Eu quero que você entenda isso. Eu quero que você entenda que você não pode ser dividido com ninguém. O Senhor, Ele tem ciúme de você. Ele te ama. E Ele quer estabelecer em você esse novo tempo. Ele quer que você flua nele nesse novo tempo. Ele quer derramar sobre a tua vida nesse novo tempo. Sabe por quê? Porque um preço foi pago. Um preço foi pago, meu irmão. Amém? E como nós vemos nesse texto, que contratos foram assinados. E eu quero falar para você que um contrato de exclusividade está diante da gente. Um contrato de exclusividade está diante da gente. A gente assina se quiser, mas Ele deseja ser exclusivo. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer um Deus exclusivo para a gente quando a gente está passando luta e dificuldade. A gente quer um Deus exclusivo para responder as nossas orações na hora que nós precisamos. Na hora da dificuldade, na hora da adversidade, na hora da dor, na hora do desemprego, na hora que você está passando por uma enfermidade tão grande, você olha para Deus e acha: Deus, me ouve por favor. Por quê? Porque nessa hora você acha que Ele é teu Deus e teu Pai.
Mas na hora de você exercer isso, no momento que está tudo bem, no momento que está tudo legal, no momento que você pode investir, no momento que você pode se doar, no momento que você pode trabalhar, que você pode desenvolver o reino de Deus onde você está, às vezes você não faz aquilo que você deveria fazer, faz tudo ao contrário. Sabe por quê? Porque nós temos esse pensamento dentro da gente: Deus é exclusivo para mim em algumas áreas da minha vida, em outras áreas eu administro, em outras áreas eu tomo conta. Por isso que nós colhemos o que temos colhido. Por quê? Porque nós não chamamos e não colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Por isso que você vai viver uma vida miserável. Está amarrado, fala amarrado, irmão, em nome de Jesus, pô. Por quê? Porque você não se decide. Porque Deus gosta de homens e mulheres decididas. Aquele que tem um contrato decidiu fazer aquilo que o contrato determina. Verdade ou não? Verdade ou não? Quando são casados aqui, você tem um contrato, querendo você ou não, e o contrato está ali dizendo para você o que você tem que fazer. Você tem que estar ali no contrato. Você não é enganado. Não adianta depois que casou você falar: mas eu não sabia que era assim. Por isso que tem que ter tempo de namoro. Está entendendo? Existe um período para saber se você vai assinar o contrato ou não. Por isso que quando você vai no juiz de paz, o juiz de paz olha para você e fala assim: é por sua livre e espontânea vontade que você está aqui hoje? A pessoa olha e fala assim: é. Porque se você falar não, não tem casamento ali naquela hora. Eu vi uma cena, não sei em qual estado, que o rapaz era muito brincalhão, a menina era muito brincalhona. E o juiz de paz perguntou: você aceita o fulano como seu legítimo esposo? Ela falou assim: não, sim. Aí ele falou: o que você falou? Não, brinquei. Está cancelado o casamento. Porque isso aqui não é uma brincadeira. O que você assina aqui é uma responsabilidade que você está fazendo. Você vai voltar e fazer os papéis todos de novo. Porque eu, como juiz de paz, cara radical. Não, ele está certo, ele está diante da lei. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqueles que se entregam a Jesus, irmãos, não pode duvidar de quem Jesus é. Se você se entregou para Ele, você precisa ter a convicção que Ele é capaz de fazer na sua vida além daquilo que você merece. Você, quando entrega a sua vida a Jesus, você pode confiar que Deus vai resolver. Fala assim: Deus vai resolver os meus rolos tudinho. Porque nós somos do tipo que cria uma porção de rolo, depois bota na mão de Deus para Deus resolver. A gente faz uma porção de besteira e depois bota para Deus resolver. Eu fico olhando Deus lá do céu e falo assim: Deus fala assim: eu não tenho cartão de crédito não. Cartão é teu. Você usou demais porque você quis. Porque nós somos assim: Jesus me abençoa, Pai, eu não sei o que eu faço. Por quê? Porque a gente faz as coisas da nossa cabeça, irmão. A gente não chama Jesus para resolver o nosso pepino, não. A gente começa a querer resolver os nossos pepinos da nossa cabeça, do nosso entendimento. Você está entendendo aí? Mas a partir de hoje, o Senhor está querendo dizer para você: vocês vão me buscar em primeiro lugar. Vocês, antes de fazer qualquer coisa, você vai me perguntar se é para fazer ou não. Porque quando você começar a fazer isso, as coisas vão começar a funcionar na tua vida. Amém ou não amém? Sabe por quê? Porque Ele quer da gente ser separado para Ele. E falar de separação nesse tempo é muito interessante. Porque nós estamos nesse mundo, mas nesse mundo não nos pertence mais, irmãos. Você está no mundo, mas o mundo não te pertence mais. É você estar nos lugares, mas esses lugares não estarem em você. Eu vi um músico profissional. Ele se converteu, ele é do Ceará, músico famoso, vou falar o nome dele, que ele é muito famoso. Mas ele é músico, ele não é intérprete, ele é músico. Só que ele toca com muita gente, que ele é muito bom. Então, essa semana ele publicou no Instagram dele que ele estava indo para a Bahia tocar no carnaval, que ele já faz há mais de 12 anos. Toca com uma cantora muito famosa lá. E ele falou que ele chega naquele lugar, chega mais cedo que todo mundo. Ele
leva 1 litro de óleo, assim, ungido, 1 litro de óleo, começa a ungir o lugar que ele faz. Senhor, esse lugar aqui, eu repreendo toda manifestação do demônio nesse altar. Esse altar é do Senhor Jesus, tudo que eu tocar aqui é para o Senhor Jesus. E ele começa a declarar que Jesus é o Senhor da vida dele, que as pessoas olharem para a vida dele, vão ser impactadas por ele, pela unção que está sobre a vida dele. Irmãos, vou te falar, um cara de fé demais, não? Eu fico olhando para um cara desse e falo, cara, Deus chamou uns caras desses. Ele falou que dentro desse carnaval, ele já converteu mais de 12 músicos. Cada ano que vai, 2 se convertem. Cada ano que vai, 1 se converte. Ele falou, pastor, eu fico impactado quando 1 se converte. Deus está levantando uma geração que vai a lugares que a gente não vai, irmãos. Deus está levantando pessoas para falar onde a gente não tem vergonha de falar. Deus está levantando pessoas para chamar a atenção aonde a gente fica quieto. Muitas das vezes Deus coloca coisas para você fazer e você não faz, você não fala porque você tem medo. Porque quando você tem medo, Deus levanta outro no seu lugar para fazer aquilo que você deveria ter feito. Então nós seremos uma geração exclusiva quando nós não perdermos mais as oportunidades que Deus nos dá. Nós perdemos a oportunidade, mas nós seremos uma geração aqui no Arsenal que nós não perderemos oportunidades mais. Por quê? Porque Deus nos chamou, Deus nos escolheu. Não é para que a gente vá para o céu simplesmente, é para que nós manifestemos o reino de Deus aqui na terra. Aonde você colocar a planta dos pés, será o reino de Deus estabelecido naquele lugar, e todo demônio vai ter que bater a retirada. Oh, meu irmão, em nome de Jesus eu estou dizendo isso com grande temor e tremor ao Senhor, porque Deus está levantando uma geração separada, uma geração santa, que vai influenciar essa geração. Muitos homens de Deus que foram levantados por Deus saíram de lugares que ninguém dava valor, irmãos. Homens de Deus que foram levantados não pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você, que Deus escolheu você para algo determinado. Deus escolheu você para algo específico, algo que só você pode fazer para Ele. Deus chama você com um propósito específico, para lugares específicos. O nosso maior problema é que a gente desperdiça o tempo com coisas vãs, coisas que não nos levam a nada. Nós começamos a fazer a nossa vontade, não a vontade de Deus, e esquecemos do propósito maior. O propósito maior é você ser o reino de Deus onde você for. Então, nós precisamos entender que nação santa, um povo diferente, é um povo que não precisa falar que é diferente. As suas atitudes vão falar mais do que as suas palavras. É um povo que o caráter, ele está na frente das palavras. Nós precisamos ser uma geração de caráter, porque aqueles que têm compromisso com Deus são aqueles homens e mulheres com caráter, que não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Está entendendo ou não? Sacerdócio real. Você é um sacerdote real. A gente precisa entender os 2 níveis de sacerdócio que Pedro está dizendo aqui. O primeiro nível de sacerdócio é o sacerdócio real. Você é sacerdote porque Deus chamou você para isso, para exercer o sacerdócio. E existe o sacerdócio através de unção, que é o sacerdócio pastoral, que Paulo fala um pouco mais na frente, que ele separa homens fiéis, casados com uma mulher só, que tenha integridade, que seja fiel, que seja dizimista, que seja ofertante. E ele começa a colocar uma porção de situações lá que o cara tem que ser. O cara tem que ser bom, ele vai ser, e depois vai ser derramado óleo sobre ele. E eu costumo dizer, e eu quero que você entenda isso, nesses 2 níveis de sacerdócio não tem o melhor e não tem o pior. Tem o com mais responsabilidade, tem o que vai ser mais cobrado, porque o sacerdócio de unção é aquele que será mais cobrado. Então eu quero dizer uma coisa para você: se você é um líder, meu irmão, as coisas começaram a ficar feias para o teu lado, se prepare, porque aquele que também muito é dado será muito cobrado. O líder é aquele que vai passar na prova, mas vai passar dando glória a Deus,
porque é fiel, que Deus cumpre aquilo que Ele promete. Amém ou não amém? Que é o sacerdócio consagrado. Primeiro ponto da nossa mensagem. Vou acabar 9 horas, irmãos. Vou acabar 9h10, irmãos. 9h20. Não vai falar amém, não? Vou indo, hein? Deixa o pastor pregar, já era. Primeiro ponto. Precisamos voltar a ser exclusivos. Precisamos de verdade voltar a ser exclusivos para Ele. O que você tem dividido, ou qual glória que tem sido dividido na sua vida? Muitos de nós não entendemos o que é exclusividade. Não podemos dividir a glória de Deus com ninguém. Nós não podemos dividir a glória de Deus com deuses. E quando eu falo isso, eu falo o que está lá em Êxodo, que quando Moisés desce do monte, ele declara a primeira coisa: não terás outro Deus diante de mim. Por que ele declara essas coisas? Porque o povo de Israel foi um povo que mais ouviu e viu a manifestação da presença. Porque quando Moisés desce, eles vêm no decorrer do Egito até o deserto, a manifestação sobrenatural de Deus na terra. Teofanias eram notórias. E eu quero dizer uma coisa, que Deus aparecia, e não era só teo, mas era real, era algo palpável. A Bíblia diz que a água do mar se abriu de uma forma extraordinária, espetacular, e o povo passa de pés enxutos. Irmãos, que coisa maravilhosa. Tu imagina você passando naquela coluna d'água, irmãos. O mar Vermelho tem lugares que tem profundidade de mais de 1000 metros. É um mar totalmente navegável. Inclusive está tendo problema agora no Mar Vermelho lá. Esse mar se abriu, irmãos. Você consegue visualizar isso de verdade? Sem olhar para aquele quadro que tinha na casa da vovó. Você lembra? Aquele quadro que tinha não sei se na tua avó tinha isso, irmão. Tinha um quadro na casa da minha avó, irmão, que era impressionante. Tinha vários. Esse me impressionava. Que parecia o povo, as águas fazendo assim, e o povo passando no meio. Moisés com o cajado virava assim para o negócio com a cara de brabo, sabe? Eu olhava aquilo, achava, caraca, top demais. E no desenho parecia que tinha uns peixinhos boiando. Aí eu fico imaginando, irmãos, Netflix perde para essas coisas, Marvel perde para essas coisas. O mar se abriu, o peixe vinha correndo, batia ali no negócio e voltava, porque ele não podia atravessar de um lado para o outro mais. Por quê? Porque a mão do Senhor o impedia. Porque o que levantou as águas não foi o vento do sul, o vento do norte, como eles querem dizer hoje. Eu quero dizer que Deus, a mão de Deus, abriu aquele mar, dizendo: olha, o meu povo vai passar por aqui, nada nem ninguém vai deter o meu propósito sobre essa geração. Então eu tenho o poder que está sobre todo nome. E esse povo que viu essa água abrir de uma forma extraordinária, quando atravessa para o outro lado, começa a tribular. Nós sempre vamos ter uma dúvida dentro da gente. Está amarrado. Eu não, mas alguns têm. Se estamos caminhando certo. Por quê? Porque esse povo viu a manifestação, mas lembrava dos deuses do Egito. O nosso maior problema é que a gente está com Jesus, mas a gente lembra do tempo do Egito, e a gente quer voltar para o Egito, porque o Egito é bom, irmãos. O Egito, eles trabalhavam muito, mas eles estavam acomodados. O deserto era muito ruim para eles. Eles não estavam acostumados.
Eles estavam acostumados a ser subjugados. E às vezes nós estamos tão acostumados de ser subjugados pelo pecado, que o pecado nos escraviza. Mesmo você tendo a oportunidade de se libertar do pecado, de viver uma nova vida, você se prende no pecado da mesma forma. Passa ano e ano entra, ano sai, e você continua nas mesmas práticas. Parece que você nunca teve um encontro genuíno com aquele que te chamou para a perfeita luz, mas você costuma a se envolver com as trevas de uma forma que a gente não consegue entender. E às vezes você está buscando a felicidade onde não existe. A felicidade plena está em Jesus, irmãos. Quando você tem Jesus, você tem tudo. Quando você tem Jesus, tudo muda na sua vida. Quando você tem Jesus, você começa a viver de volta. Você começa a ter força de volta. Amém ou não amém? Muitos não dão a exclusividade por Jesus porque se acham capazes de gerir uma parte da sua vida. Muitos pensam que pode administrar a sua vida de um jeito, de uma forma. Isso é um engano do diabo. Às vezes você fala para o Senhor: Senhor, nessa área aqui eu resolvo. Não, fica tranquilo. Isso aí. Não, estou com meu coração em paz. Aleluia. Como é que é, irmão? Não, estou sentindo paz, pastor. Vai quebrar a cara. É de Deus, já orei. Irmão, calma. Dá tempo. O cristão precisa ter tempo. O cristão precisa ter tempo para ouvir Deus. Deus pode te responder na hora? Pode. Mas pode demorar um pouquinho para te responder? Pode. Então não faça nada que Deus não mandou você fazer. Faça aquilo que Ele mandar você fazer. Irmãos, a minha vida mudou depois que eu comecei a praticar isso. Eu sempre pergunto a Deus o que eu devo fazer em todas as áreas da minha vida. Senhor, o Senhor acha que eu devo fazer? Eu converso com Deus, converso. Irmão, conversar com Deus. Sabe o que é conversar, irmão? Dialogar, sentar na mesa e conversar, olhar no olho. Mas como é que você olha no olho de Jesus? Não olho, eu imagino. Eu imagino que Ele está ali, porque Ele falou que estaria comigo todos os dias da minha vida. Ele falou que habitaria dentro de mim. Então quando eu estiver falando, não estou maluco, estou falando com Ele. E eu falando com Ele, eu viro para Ele e falo: Senhor, o Senhor acha que eu devo fazer isso? E fico quieto, ouvindo. Fico quieto, irmão. Às vezes eu fico quieto horas ouvindo o Senhor. Bota um louvor, abre a palavra, Deus começa a falar no meu coração. Agora, nós às vezes agimos pela emoção, e a emoção faz a gente colher os frutos que nós colhemos até hoje. Agora, Deus quer dar uma virada na nossa vida. E quando eu falo para você que você está no lugar de novas histórias, eu estou dizendo para você, você está no lugar de novas histórias. A oportunidade de viver um novo tempo, uma nova história na sua vida, no seu chamado, no seu ministério é aqui. Mas você precisa largar o que passou para trás. Ninguém vive uma nova história trazendo o fardo do passado. Está entendendo ou não? Ninguém vai viver o novo de Deus carregando o velho, um defunto atrás de você. Larga o defunto lá, irmão. Morreu, acabou. Vive o novo. Fala para a pessoa que está falando: está entendendo? Ou tem que desenhar? Porque tem gente que tem que desenhar. Rapaz, tem coisa que dá vontade de entrar na cabeça do candango, meter o machado assim. Não, machado não, né? É muito pesado. Cortar a cabeça assim, falar assim: bota tudo aqui dentro, fecha de novo. A gente é assim. A gente usa áreas da nossa vida como moeda de troca para o Senhor, irmão. Para com isso. Para com isso. Deus quer que você tenha uma vida em fidelidade. Não são momentos de fidelidade, mas é uma vida em fidelidade. Fala assim: fidelidade é reflexo de ser exclusivo. Porque aquele que é exclusivo é fiel à sua exclusividade. Essa hora aí tinha que dar um glória a Deus, alguma coisa. Porque ser... Obrigado, Mateus, isso aí. Deu para você entender o que eu estou querendo dizer? Acho que você não entendeu. Irmãos, pelo amor de Jesus Cristo, eu fiquei até 3 horas da manhã compartilhando isso comigo mesmo. Irmãos, pelo amor de Deus, você não tem capacidade de administrar os seus problemas. Você agora é exclusivo. Ah, meu
meu irmão, quando você é exclusivo, o barulho não é só teu, é daquele que te pediu exclusividade. Então você não tenha medo que as coisas vão piorar, não, vão melhorar, porque aquele que é fiel, que te chamou, é fiel para cumprir. Está entendendo, irmãos? Aquele que tem exclusividade pode de verdade fazer prova dele. Irmãos, ser exclusivo é um privilégio. Quando você entende que Paulo estava dizendo lá em Efésios 1, versículo 3, que Deus já tinha nos escolhido desde a fundação do mundo. Se a gente continuar no Pedro, você vai ver isso. E quero que você entenda o seguinte: quando Paulo fala em Efésios isso, ele está dizendo para você, gente, vocês estão muito preocupados com algumas coisas, vocês não se preocupem, porque tudo foi planejado, é só você não atrapalhar. Não estou sendo muito calvinista nisso não, né, irmãos? Por favor, sou arminiano, creio de verdade que a salvação ela é adquirida com renúncia de verdade. A eleição que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo: se você não atrapalhar, vai se manifestar na sua vida aquilo que já está determinado desde a fundação do mundo. Sabe por que eu quero te dizer uma coisa? O nosso Deus é um Deus exclusivo. Pastor, que é isso? Não, meu irmão, você não está entendendo. Então volta a ler a Bíblia, porque o nosso Deus é um Deus exclusivo. Porque o nosso Deus, quando cria tudo, todas as coisas, Ele cria os anjos exclusivo para Ele. Ele cria os arcanjos para Ele. Ele cria os querubins para Ele. Todos eles declaram a grandeza do nosso Deus. João, quando ele olha para o céu e tem uma visão do trono, ele diz que os serafins estavam por cima dele, todos cantavam numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Esses seres foram criados com exclusividade. E ele está dizendo para mim, para você aqui, Paulo, Pedro está dizendo: olha, vocês são exclusivos. Essa história de que você não vale nada, que você é qualquer pessoa pode chegar. Não, eu sou exclusivo, eu sou exclusiva. E o nosso maior problema é que a gente às vezes não olha isso como bênção, irmãos. Às vezes nós olhamos isso como peso. Ah, pastor, é muito difícil. Meu irmão, difícil é ir para o inferno. Porque o cara para ir para o inferno tem que fazer força. Porque é muita oportunidade que Deus te dá para você ir para o céu, irmão. Irmãos, Ele te dá oportunidade de tudo. Você fez uma besteira, Ele conserta o troço. Fala assim: segue daqui para frente, irmão. Deixa o que passou para trás, levanta a cabeça, sacode a poeira, dá a volta por cima. Eu tenho uma nova história para você. E levanta e vai embora mesmo. Irmãos, Deus levanta um homem chamado Davi. E eu quero que você entenda o seguinte. Rapaz, falei que até 9 não dá 9, né? Mas vocês sabem que eu vou chegar até 9h15, mais ou menos. E eu quero que vocês entendam o seguinte: Davi, irmão, Davi, cara, gente boa, né? É ou não? Gente boa, irmão. Você sabe qual foi o reinado de mais sucesso em fidelidade e exclusividade do tempo de Israel? Quem sabe aqui? Foi no tempo de Davi. O tempo de Davi foi o tempo que Israel foi mais uníssono em cima de um Deus só. Sabe por quê? Porque o líder cultuava um Deus só. Se você for olhar, os outros deuses os outros reis sempre se envolveram com outros deuses. Desde Saul, sempre se envolveram com outros deuses e perdiam o reinado por causa disso. Davi, o único problema de Davi é que ele caiu no momento que não deveria cair. Mas Davi tinha algo que os outros não tinham: reconhecer o seu erro, pedir perdão a Deus, levantar a cabeça e dizer: eu saio desse ambiente diferente do que eu entrei, porque o meu pecado foi perdoado.
encontro-me calei e envelheceram os meus ossos, mas quando eu abri meu coração, o Senhor perdoou as minhas culpas, o Senhor perdoou as minhas transgressões, o Senhor me deu uma oportunidade de viver o novo. Então eu quero te dizer uma coisa: Deus não está preocupado com o teu passado, Ele está preocupado com o teu futuro, porque é lá que Ele quer te encontrar. Eu quero que você entenda o seguinte: não é como você começa, não é como você está no meio, é como você chega no final. Deus está esperando você no final da trajetória. É lá que Ele vai dizer para você e para mim: venha bendito do meu Pai, recebei por herança, oh, toda a sua coroa e vem ficar comigo. Quero que você entenda o seguinte: não se preocupe, o que passou, passou, e agora é tudo novo Ele quer fazer. E quando você entende essa exclusividade, meu irmão, você começa a colocar pedras nos lugares onde acabou a fonte, e você está procurando água onde que Deus mandou você levantar. Então coloca a pedra e vai andando, porque fontes e rios Ele é especialista para abrir. É o nosso Deus, é o Deus que abre caminhos no deserto, oh, abre fonte no ermo. O nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Segundo ponto, precisamos entender de verdade que somos sacerdotes. Sacerdote não divide o seu altar com outros deuses. Israel perdia a presença porque queria dividir o altar. Muitos de nós temos boa intenção, mas queremos dividir o altar do nosso Deus com outros deuses. Às vezes tem coisas que você quer levantar, que Deus falou para você não fazer, e você começa a colocar como altar para você. O Senhor está dizendo nessa noite para você: eu sou ciumento, não divido a minha glória com ninguém. Amo a minha mulher, mas ela não pode me servir de pedra de tropeço. Amo as minhas filhas, mas elas não podem me servir de pedra de tropeço. Nada nem ninguém vai tirar eu do foco mais. Nada nem ninguém. Por isso que Jesus ele diz: olha, muitas das vezes, quem não aborrece pai, mãe, filho, filha, sogra, Jesus não falou sogra não, brincadeira. Sogra é segunda mãe, pode pensar nisso. Mas Jesus ele disse que às vezes a gente aborrece tantas pessoas por amor a Ele, irmãos. Lucas gosta. No Antigo Testamento, o povo que queria um sacerdócio, Deus levantava um sacerdote. O povo queria um rei, Deus levantava um rei. A ponto do próprio Deus chegar para o povo e falar assim: ei, eu não basto para vocês não. Irmãos, eu nunca vi isso na Bíblia. Quer dizer, eu nunca vi isso na Bíblia não, já vi na Bíblia, não dá para a gente ler agora, mas a gente vai ler depois. Deus ele fala com o povo, ele dizendo: mas eu não basto para vocês, eu não sou melhor do que 10 reis. Quando vocês têm algum problema, eu levanto um anjo para pelejar por vocês. Quando vocês querem um sacerdote para sacrificar, eu levanto sacerdotes, eu levanto juízes. Mas vocês querem um rei? O povo falou: não, nós queremos um rei. Todo mundo tem rei. Todo mundo tem rei. Nós não temos rei, nós queremos rei. E você quer rei mesmo? Quero rei. Rei vai mudar a vida de vocês? Vai mudar a vida de vocês. Deus falou: vou dar um rei para vocês. Eu vou dar um rei para vocês. Mas o rei que vocês escolheram, escolhem o rei. Quem foi o rei que eles escolheram? Saul, irmão. Escolhe Saul. Os caras escolhem Saul, irmãos, porque o cara era grandão, forte, guerreiro, top. Ai, pastor, Saul era bonitão, era, mas fazia as coisas fora do momento. A gente não divide a nossa glória, que é só de Deus, com ninguém. E o povo começou a dividir a glória entre Saul e Deus. Eles começaram a celebrar: agora nós temos um rei. Agora nós temos um rei.
aquilo que é o desejo do nosso coração pode começar muito bem, irmãos, mas não termina legal. Como é que terminou Saul? Terminou mal. Mas aquilo que se levanta segundo o coração de Deus pode dar um probleminha no meio do caminho, mas quando é Deus que levanta, Deus restaura e faz tudo de novo. 1 Samuel, vou abrir o texto aqui para vocês. 1 Samuel 7. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Querite Jearim, e todos os dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e lamentavam toda a casa de Israel após o Senhor. Então falou Samuel a todos da casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converter. Irmãos, presta atenção, ele está falando para um povo aqui que já tinha experimentado tudo, tinha experimentado toda a presença de Deus na terra, um povo que já tinha o rei que eles queriam. Então ele começa a dizer aqui: se vocês se converterem. Então quer dizer que o povo não era convertido. O nosso maior problema é que a gente está na multidão, mas a gente não é convertido. O problema todo é que a gente parece que está convertido e parece que está na igreja, mas a gente não está na igreja, a gente está desviado. E a gente não entende isso, irmãos. Sabe por quê? Porque quando você menospreza a santidade, quando você menospreza a separação e a exclusividade, você está dizendo para Deus que Ele não é suficiente. Está entendendo ou não? Então, quando Samuel ele tem essa visão, ele diz para o povo: olha, vocês precisam se converter, cara. Será que Deus só não satisfez vocês a ponto de vocês se curvarem a outros deuses? Olha o que a falta que a arca está fazendo para vocês, cara. O que vocês estão pensando da vida de vocês? Vocês precisam se converter. E ele diz ao Senhor: tirarei dentre vós os deuses estranhos. Olha só, o povo que se chama pelo meu nome tinha deuses estranhos no meio deles. Está entendendo o que eu estou querendo dizer? Muitas das vezes nós temos, dentro da própria igreja, dentro da própria nossa comunidade de fé, pessoas que não são convertidas de verdade, pessoas que não têm a capacidade de entender quem é Jesus para ela. Ela ainda não tem a capacidade de largar, de dizer: Deus, eu vou me derramar na tua presença e o Senhor vai fazer da minha vida o que o Senhor quiser. Eu não dou um passo sem ouvir o Senhor mais. Sabe por quê? Porque estar no meio da multidão não significa ser crente. Por isso que no último dia o Senhor vai fazer a chamada. Porque muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônio. Em teu nome, em teu nome, em teu nome. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Então eu quero dizer uma coisa para você: ser exclusivo é ser separado. O que você tem feito que tem te nivelado com pessoas que não são separadas? E é isso a minha pergunta nessa noite. O que você tem praticado que te nivela com pessoas que não são separadas? E ele vai dizer que quando isso acontece, tudo muda. Diz aqui no versículo 4: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Balaíns, os Astarotes, e serviram quem? Ao Senhor. Irmãos, olha para mim aqui. Todas as vezes, fala assim, todas as vezes que eu decidi de todo o meu coração a fazer a vontade de Deus, vai acontecer isso aqui. Vai acontecer, presta atenção. E os filhos de Israel tiraram diante de si os Balaíns e começaram a servir o Senhor. Disse mais Samuel: congregai a todo Israel em Mispa e orai por vós ao Senhor. E congreguem-se em Mispa, e tiraram água
e os derramaram perante o Senhor. O que eles fizeram? Um sacrifício, porque a água naquele tempo era rara. Eles derramaram água ao Senhor e jejuaram aquele dia e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa, e os filisteus foram vencidos. Se você olhar ali o versículo 7, diz assim: e ouvindo pois os filisteus que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os maiores dos filisteus contra Israel, e que ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Se você for lendo todo o texto, irmão, você vai ver que no final disso tudo aqui, eles correram apavorados, porque o Senhor pelejou por eles. O que o Senhor está querendo para mim e para você nessa noite é simplesmente você voltar a ser exclusivo. Ele não está nem querendo perguntar o que passou, ele está querendo dizer para você: você quer voltar a ser exclusivo? Porque eu quero pessoas exclusivas. Pessoas exclusivas vão fazer coisas exclusivas para mim. Pessoas exclusivas, irmãos, pessoas que deixaram entender, estão ganhando as nações da terra. Não é da onde você vem, é aonde você vai. Porque Deus não quer saber de onde você começou, Ele quer saber de onde você vai chegar. Está entendendo, não? E eu quero que você entenda o seguinte: que Deus é um Deus que peleja nossas guerras. E Ele quer falar com a gente hoje. Sabe por quê? Porque Deus quer ungir você com um óleo novo. Samuel 16, versículo 7. Nesse período todo, se a gente for olhar o 16, o 15 e o 14, eles brigaram contra os filisteus de novo. Lá no capítulo 7, eles se consertaram e Deus deu a vitória para eles. No versículo 8 e 9, levanta-se um novo rei, Saul. E agora aqui, no versículo 14, no capítulo 14 e 15, Saul faz o que era mal aos olhos do Senhor. Voltam de novo atrás, porque ele começou a querer fazer coisas que não era para ele fazer. Ele começou a querer santificar o que não era para ele santificar, porque ele não era sacerdote. Tem coisas, irmãos, que só o sacerdote pode fazer. Não queira pegar o lugar do sacerdote, nunca. O sacerdote foi chamado com um chamado específico. Tem muita gente se perdendo no meio do caminho, porque não entende o chamado e acaba se precipitando e quebra a cara. Saul quebrou a cara, mas a misericórdia do Senhor é grande, amém ou não amém? Versículo 7 de Samuel, 1 Samuel 16, versículo 7. Pode abrir para mim, por favor? Deus manda, e eu preciso terminar. Deus manda Samuel ungir um novo rei. E Deus manda Samuel ir na casa de Jessé, porque Deus já tinha separado um rei para Israel. E o que me chama a atenção nesse texto, e eu queria trazer isso para vocês, diz assim: porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha o coração. Deus está olhando o teu coração hoje, irmãos. Ele sabe o que está passando no seu coração. A sua aparência pode ser muito boa, mas Deus está olhando para o seu coração. Deus está querendo saber o que está passando no seu coração hoje e agora. Qual o nível de entrega que você tem? Qual o nível de entrega que você quer realmente dar ao Senhor? E eu quero que você entenda o seguinte: ali, naquele dia, começa o reinado de Davi. 27 anos depois ele assume o governo. Outros dizem 30.
Mas entre 27 e 30 anos depois, Davi assume o reinado. Mas ele passa 27 anos proclamando o seu reinado, sem querer usurpar a posição do outro, sabendo que o tempo certo Deus o honraria. Então Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: fique tranquilo, que ao seu tempo Ele se manifestará em teu favor. O que você precisa fazer é ser fiel. Davi foi fiel por 27 anos antes de assumir rei. Nosso maior problema é que a gente não consegue mais esperar o tempo. Eu quero dizer uma coisa para você: para você ser exclusivo, você precisa aprender a passar pelo teste do tempo. Ah, pastor, eu tenho orado tanto, Deus não me responde. Não é o tempo. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de morrer e há tempo de cortar aquilo que já se foi. Qual o tempo que você está? O tempo que Deus quer para mim e para você é um tempo de exclusividade. Quando a gente fala de santidade, a gente fala de exclusividade. Deus quer pessoas exclusivas, irmãos. Não negocie as bênçãos do Senhor. Não negocie o que Deus tem para você por um prato de lentilha. Não negocie. Aquilo que Deus tem para você vai se manifestar no seu tempo. E Deus quer de mim e de você uma vida de exclusividade. Você pode se colocar de pé. Aleluia. Aleluia, Jesus. Você fechasse seus olhos e orasse ao Senhor. Você está vivendo um tempo de exclusividade, ou você tem dividido a glória dele com alguma coisa? Às vezes uma dependência emocional, você tem dividido a glória do Senhor com isso. Mas eu quero te dar uma palavra. Deus trouxe você aqui para te dar uma palavra. Eu sou suficiente para você. Aprenda a me esperar, diz o Senhor, que eu no meu tempo, eu irei fazer. Olha ao Senhor, querido, escute essa canção. Mas te darei